Oi, meus queridos amigos. Hoje eu vou dar início à leitura do livro O Chefe, de Ivo Patarra, tá? Ele está aqui comigo em PDF, possui aí 817 páginas e hoje a gente vai dar início à leitura dessa obra aí. Vamos lá, já para o índice. 1. O governo Lula é o mais corrupto de nossa história. 2. Montanhas de dinheiro, em pacotes, malas, carros fortes e até em cuecas. 3. Lula, o chefe. 4. A história do acordo criminoso da chapa Lula/José Alencar em 2002. 5. O escândalo do dossiê, flagrante de 1,7 milhão de reais em dinheiro vivo. 6. Os 403 dias que marcaram o escândalo do Mensalão. 7. Na denúncia do Procurador-Geral da República, Mensalão foi ação de organização criminosa. 8. O assassinato do prefeito Celso Daniel, coordenador da eleição de Lula em 2002. 9. Promotores pediram prisão de Antônio Palocci, acusado por envolvimento com a máfia do lixo. 10. 8 ministros do governo Lula, 8 casos de corrupção. 11. O presidente do Senado, aliado de Lula, outro caso de corrupção. 12. Sob a conveniência da segurança nacional, Lula não revelou gastos com cartão corporativo. 13. Em 5 anos, Lula repassou 12,6 bilhões de reais para ONGs. Dinheiro para amigos, mal fiscalizado. 14. Traquinagens da família Lula da Silva, as andanças de Genival, o Vavá. 15. Duas tragédias, apagão aéreo e corrupção na Infraero. Compadre de Lula ganhou milhões. 16. STF abriu processos contra 40 mensaleiros. José Dirceu foi acusado de corrupção ativa e formação de quadrilha. 17. 2 anos depois, Polícia Federal desmantelou outra organização criminosa nos Correios. 18. TCU recomendou paralisar obras irregulares. Petrobras foi campeã em aumento de custos. 19. Apesar do desgaste, Lula defendeu José Sarney e retribuiu o apoio recebido no caso do Mensalão. 20. Lula. Sarney tem história para que não seja tratado como se fosse pessoa comum. 21. Na crise do Mensalão, o PT temeu o impeachment. A oposição não agiu. Lula deu a volta por cima. Vamos lá, pessoal. Número 1. O governo Lula é o mais corrupto de nossa história. Qual a justificativa para o presidente da República nomear como ministro e integrante de seu primeiro escalão de auxiliares um homem que publicara num dos jornais mais importantes do país que ele, o presidente, era o chefe do governo mais corrupto de nossa história? Pois Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, nomeou o filósofo Roberto Mangabeira Unger no primeiro semestre de seu segundo mandato, em 2007, ministro da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, especialmente constituída para abrigá-lo. E não adiantou nem o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, inviabilizá-la tempos depois, durante uma rebelião para obter mais cargos de governo e proteção para o senador Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas, o então presidente do Senado acusado de corrupção. Apesar de o PMDB derrotar a medida provisória que criara o posto para Roberto Mangabeira Unger, Lula deu um jeito na situação, nomeando-o novamente, desta vez como ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos. A posição do detrator estava garantida. Por fim ao governo Lula, é o título do artigo de Roberto Mangabeira Unger, publicado na Folha de São Paulo em 15 de novembro de 2005, no sugestivo dia da proclamação da República. O ano de 2005 havia sido marcado pela eclosão do escândalo do Mensalão. Este é o parágrafo de abertura do artigo, abre aspas, afirmo que o governo Lula é o mais corrupto de nossa história nacional. Corrupção tanto mais nefasta por servir à compra de congressistas, à politização da Polícia Federal e das agências reguladoras, ao achincalhamento dos partidos políticos e à tentativa de dobrar qualquer instituição do Estado capaz de se contrapor a seus desmandos, fecha aspas. O que poderia ter levado o presidente da República a nomear como ministro o autor dessas acusações? E Roberto Mangabeira Unger não estava brincando, a julgar pela defesa que fez do impeachment de Lula. Ao denunciar a gravidade dos crimes de responsabilidade supostamente cometidos pelo presidente, o então futuro ministro afirmou em seu artigo que Lula comandou com um olho fechado e outro aberto um aparato político que trocou dinheiro por poder e poder por dinheiro e que depois tentou comprar com a liberação de recursos orçamentários apoio para interromper a investigação de seus abusos. Alguém poderia argumentar que a nomeação de Roberto Mangabeira Unger seria um mal necessário, coisa de política, e tentar explicá-la pela importância do filósofo, um professor da prestigiada Universidade de Harvard, das mais importantes dos Estados Unidos, por quase 40 anos. O Brasil, portanto, não poderia prescindir da experiência e do prestígio de Roberto Mangabeira Unger, que teria muito a contribuir para o país. Será mesmo? A cerimônia de posse do filósofo não demonstrou isso. Poucos ministros, cadeiras vazias, menos de 1 hora de solenidade. E mesmo antes da criticada viagem de Roberto Mangabeira Unger à Amazônia em 2008, na qual defendeu o desvio de águas da região para abastecer o Nordeste, sem considerar que centenas de milhares de amazonenses ainda não dispunham de água encanada, o ministro já era considerado em âmbito do governo café com leite, ou seja, não lhe era atribuída importância nem de seu trabalho haveria algo para se aproveitar. Outro trecho do trabalho de Roberto Mangabeira Unger, abre aspas, afirmo ser
É obrigação do Congresso Nacional declarar prontamente o impedimento do presidente. As provas acumuladas de seu envolvimento em crimes de responsabilidade podem ainda não bastar para assegurar sua condenação em juízo. Já são, porém, mais do que suficiente para atender ao critério constitucional do impedimento. Desde o primeiro dia de seu mandato, o presidente desrespeitou as instituições republicanas, imiscuiu-se e deixou que seus mais próximos se imiscuíssem em disputas e negócios privados, fecha aspas. Talvez então a razão para a nomeação de Roberto Mangabeira Unger tenha sido de ordem político-partidária. Ou seja, o filósofo traria para o governo a base social representada por seu partido, ampliando o número de legendas que davam sustentação à administração Lula no Congresso. Como vimos, no entanto, Roberto Mangabeira Unger passou a maior parte da vida nos Estados Unidos, o que o forte sotaque não deixava desmentir. Não possuía qualquer base social nem traria consigo qualquer força orgânica da sociedade. Quanto a seu partido, o minúsculo PRB, Partido Republicano Brasileiro, tinha menos de 8 mil filiados quando Roberto Mangabeira Unger se tornou ministro e era um dos menores partidos políticos do país. Não agregava praticamente nada à base aliada de Lula. Por apoio político partidário, não faria sentido nomear Roberto Mangabeira Unger. Afinal, o PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, possuía apenas 3 deputados federais, um senador e o vice-presidente da República, José Alencar de Minas Gerais, que saíra do PL, Partido Liberal, em decorrência do escândalo do Mensalão, e foi o grande incentivador da nomeação do filósofo. Em outro trecho do famoso artigo, Roberto Mangabeira Unger afirmou que Lula fraudou a vontade dos brasileiros, ameaçava a democracia com o veneno do cinismo e tinha um projeto de governo que impôs mediocridade. E mais, abre aspas, afirma que o presidente, avesso ao trabalho e ao estudo, desatento aos negócios do Estado, fugidio de tudo o que lhe traga dificuldade ou dissabor e orgulho de sua própria ignorância, mostrou-se inapto para o cargo sagrado que o povo brasileiro lhe confiou, fecha aspas. Para fazer a vontade de seu vice José Alencar, um homem leal e doente, Lula só precisaria ter dito que gostaria muito de nomear alguém indicado por ele, mas não poderia ser o homem que o acusara de chefiar o governo mais corrupto da história. Poderia ser qualquer um, menos aquele que conclamara o Congresso a derrubá-lo da presidência da República por corrupção. Por que Lula nomeou Roberto Mangabeira Unger, autor de acusação tão séria? Nas páginas deste livro, o leitor será convidado a encontrar a resposta. 2. Montanhas de dinheiro, em pacotes, malas, carros fortes e até em cuecas. Da mesma forma que não se pode deixar de reconhecer os avanços das políticas sociais responsáveis por tirar milhões de brasileiros da pobreza nos 2 governos do presidente Lula, não há como minimizar o expressivo crescimento econômico e o incremento da inserção do Brasil no cenário mundial também registrados no período. A era Lula significou, contudo, a continuidade do jeito criminoso de se fazer política no Brasil. Com a ressalva das honrosas exceções, o grande objetivo das ações dos representantes do povo manteve-se o mesmo: usar cargos públicos para participar de esquemas cuja finalidade primordial era desviar o dinheiro dos contribuintes, obter comissões e caixinhas, propinas, para boa parte dos políticos brasileiros, independentemente da colaboração da coloração partidária, a atividade política ainda é o caminho fácil do enriquecimento. A notícia em destaque nas primeiras páginas dos jornais, no auge do escândalo do Mensalão, chocou o país. Uma bolada de R$200 mil acondicionada numa maleta e outros $100 mil escondidos na cueca, tudo transportados pelo assessor de um deputado do PT, Partido dos Trabalhadores, a legenda fundada pelo presidente Lula, preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. José Adalberto Vieira da Silva trabalhava para o deputado José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, irmão do então presidente nacional do PT, José Genuíno, de São Paulo. Rápido, José Adalberto apagou a memória do celular, disse ser agricultor. O dinheiro em seu poder, procurou justificar, era resultado do comércio de verduras. Logo foi desmascarado, confessou quem era. Detido pela polícia, usou paletó para cobrir o rosto e se esconder dos fotógrafos. Outra imagem que marcou os anos Lula era da montanha de dinheiro apreendida pela Polícia Federal no Hotel Ibis Congonhas, em São Paulo, pouco antes das eleições nas quais Lula conquistaria o seu segundo mandato em 2006. R$1,7 milhão em cédulas de reais e dólares seriam usados pelo PT para comprar um dossiê contra políticos da oposição. A Polícia Federal acusou Hamilton Lacerda, coordenador da campanha do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, candidato petista a governador de São Paulo naquele ano, de ter levado dinheiro da corrupção ao hotel. Ele foi filmado por câmeras de segurança no saguão do Ibis Congonhas um dia antes da ação policial. Portava uma mala e se mostrava tenso. Nas mãos cerradas do Hamilton Lacerda, a mala preta de viagens com a alça em volta do ombro, uma garantia a mais de que ninguém roubaria a preciosa carga no lobby do hotel. Ele pegou o elevador e entrou num quarto. Saiu sem a mala. Na madrugada seguinte, voltou ao Ibis, desta vez com uma maleta e uma sacola plástica.
Tudo filmado. Foi embora depois sem a sacola. A explicação da Polícia Federal. O 1,7 milhão de reais não coube na mala que Hamilton Lacerda trouxera na véspera e ele retornou com mais dinheiro. Quando o deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, denunciou o escândalo do mensalão, apresentou ao país o empresário Marcos Valério, dono de agências de publicidade. Roberto Jefferson era presidente nacional do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, partido da base aliada de Lula. Confessou que Marcos Valério entregou-lhe 4 milhões de reais em 2004. Roberto Jefferson descreveu Marcos Valério e como recebeu a propina. É carequinha, falante e fala em dinheiro como se fosse assim uma coisa que caísse do céu. Primeiro foram 2,2 milhões de reais, em 2 malas enormes, notas de 50 e 100 reais etiquetadas por Banco Rural e Banco do Brasil. E 3 dias depois, ele volta com 1,8 milhão de reais, notas de 50 e 100 reais, Banco Rural e Banco do Brasil e a promessa de outras 4 parcelas iguais. Roberto Jefferson citou Emerson Palmieri, apresentado como tesoureiro informal do PTB. Eu pedi ao Emerson Palmieri que guardasse o dinheiro no cofre de um armário de aço grande. Emerson Palmieri confirmou os 2 pagamentos e acrescentou que as 2 malas com a bolada eram de rodinhas, e a maioria das notas de 50 reais, sendo poucas notas de 100 reais. O tesoureiro deu mais detalhes. Foi encarregado por Roberto Jefferson de dividir o dinheiro no que chamou de bolos de 150 mil e 200 mil reais. Não coube tudo no cofre do partido, passei uma parte para um armário do lado. Entreguei a chave ao deputado Roberto Jefferson e ele me pediu sigilo. Outro testemunho importante do escândalo do mensalão, a secretária de Marcos Valério, Fernanda Carina Ramos Somaglio, relatou que Marcos Valério mantinha frequentes contatos com Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e fazia reuniões com o pessoal do PT. Quando ele saía para as reuniões, antes de sair, passava no andar de baixo no departamento financeiro e saía com uma mala. Em depoimentos ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fernanda Carina Ramos Somaglio deu pormenores. Mencionou Geisa Dias dos Santos e Simone Vasconcelos, funcionárias de confiança da agência de publicidade SMPB de Marcos Valério. Quando o senhor Marcos Valério ia a Brasília, sempre no dia ou no dia anterior, eram sacadas grandes quantias de dinheiro pela Geisa ou pelos boys. Os boys falavam que tinha saque de 1 milhão de reais. O dinheiro era levado para o departamento financeiro da agência, onde a Simone e a Geisa dividiam os maços e colocavam nas malas. Outro trecho do depoimento de Fernanda Carina. O senhor Marcos passava na empresa e pegava as malas para levar no avião fretado. Algumas vezes a Simone dizia que ficava em um hotel em Brasília, dentro de um quarto, o dia todo, contando dinheiro. E era um entra e sai de homem que ela ficava muito cansada. Ela só contava dinheiro e passava para essas pessoas. A ACPI, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a corrupção dos Correios, Fernanda Carina falou da logística dos saques de dinheiro vivo no Banco Rural. A Simone ligava avisando que os boys iam passar no banco e a agência abria mais cedo. Eram 2 ou 3 boys que se dirigiam ao banco para dar garantia em caso de assalto. Acontecia pelo menos uma vez por semana. O dinheiro era acomodado em valizes tipo 007 que ficavam no departamento de finanças da agência. Fernanda Carina envolveu outras pessoas, como o líder do PMDB, deputado José Borba, do PR, que anunciaria ao mandato durante as investigações do escândalo do mensalão. E Silvio Pereira, o secretário-geral do PT, surpreendido com um Jeep importado em seu nome, mimo de uma empresa contratada pela Petrobras. Uma vez eu me lembro que o senhor Marcos saiu com uma mala e foi para Brasília no avião do Banco Rural. E eu sabia que nessa mala tinha dinheiro. Ele pediu para eu ligar para José Borba e depois para Delúbio ou Silvio Pereira para dizer que estava indo para Brasília encontrar José Borba. Ministro dos Transportes de Lula, Anderson Adalto, do PL de Minas Gerais, também foi acusado por Fernanda Carina. O irmão dele foi lá na agência, pegou uma mala de dinheiro e foi embora. Outro caso rumoroso ocorreria no gabinete do ministro Anderson Adalto, no segundo semestre de 2003. Da reunião teriam participado, além de Anderson Adalto, Roberto Jefferson, outros 2 deputados e Delúbio Soares, que supostamente levou uma mala de dinheiro para dividir entre os presentes. Foi rico o depoimento de José Francisco de Almeida Rego à Polícia Federal. Ele era tesoureiro do Banco Rural e contou como a SMPB de Marcos Valério remetia dinheiro de Minas Gerais a Brasília. Os saques tornaram-se usuais desde o início de 2003, no primeiro ano do governo Lula. As reiteradas chegavam a casa dos 200 mil reais por operação. Um fax mencionava os valores e os nomes dos sacadores. O tesoureiro José Francisco de Almeida Rego cuidava da liberação do dinheiro junto ao Banco Central. Para evitar que os saques ficassem volumosos, trabalhava com notas de 50 e 100 reais. Era tudo levado a uma determinada sala do Banco Rural em Brasília. As cédulas eram colocadas em bolsas trazidas pelos próprios sacadores, gente apressada que ia embora, em geral, sem conferir os valores.
Simone Vasconcelos também cuidava de fazer retiradas na agência do Banco Rural de Brasília Shopping, mas nem sempre levava o dinheiro com ela. Assinava recibos e listava os nomes daqueles que passariam depois para receber. Desta forma, os nomes dos beneficiários não ficavam registrados como sacadores. As pessoas simplesmente não eram identificadas. As investigações do escândalo do Mensalão demonstraram que Marcos Valério operou a distribuição de dinheiro a deputados que apoiavam o governo Lula. Simone Vasconcelos fazia o trabalho de coordenador entregas às somas. Foram atribuídos a ela saques de 6,1 milhões de reais. Cenas de cinema. Em outubro de 2003, Simone Vasconcelos fez 2 retiradas, uma de 800 mil e outra de 650 mil reais. A bolada chegou de carro forte ao escritório da SMPB em Brasília. Em depoimento à CPI dos Correios, Simone Vasconcelos disse que se sentia constrangida e preocupada de estar sendo identificada por desconhecidos e também por estar entregando altas somas de dinheiro para estes sem ao menos saber quem eram. Uma vez, Marcos Valério quis saber a cor da blusa da Simone para que fosse identificada pelo estranho que deveria receber o dinheiro. Ela também levou o dinheiro a hotéis de luxo onde estava Marcos Valério. As entregas chegavam a 300 mil reais. Em determinada ocasião, outra cena cinematográfica. Simone Vasconcelos teve de localizar um táxi estacionado na frente de um certo centro de compras em Brasília e entregar ao ocupante desconhecido um pacote de dinheiro. Outro que chamou atenção no esquema Marcos Valério foi um policial mineiro de nome David Rodrigues Alves, a quem foram atribuídos saques de até 6,5 milhões de reais. Ele informou que recebia pagamento variando entre 50 e 100 reais por vez que ia buscar dinheiro em agências do Banco Rural em Belo Horizonte. Tinha a incumbência de levar as somas a Cristiano de Melo Paz, sócio de Marcos Valério na SMPB. Palavras do policial. Os pacotes já estavam prontos nas agências, eu apenas assinava o recebimento. Meu trabalho era retirar o dinheiro e entregar na SMPB. De acordo com David Rodrigues Alves, ficava tudo separado no banco, em maços lacrados. O transporte era feito em caixas de sapato, de camisa ou de telefone celular, dependendo da quantia. Ele confessou que fazia até 3 viagens por dia, carregava de 50 mil a 150 mil reais por vez. Para não vincular Lula ao esquema de corrupção, o poderoso ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo, braço direito do presidente, fez o que pôde para evitar ser relacionado a Marcos Valério. Se fosse descoberta a ligação entre os dois, ficaria difícil dizer que Lula não tinha nada a ver com o escândalo do Mensalão. Afinal, o presidente era o grande beneficiário do esquema. O suborno de parlamentares garantia maioria no Congresso para o governo Lula. O esforço de José Dirceu foi em vão. A ligação José Dirceu / Marcos Valério ficou escancarada na compra de um apartamento em São Paulo por Maria Ângela Saragossa, ex-mulher de José Dirceu. Depois de ser contratada pelo BMG, banco também próximo de Marcos Valério e envolvido no esquema, Maria Ângela Saragossa recebeu empréstimo do Banco Rural. Ela também queria um apartamento novo. Vendeu o velho a Rogério Tolentino, sócio de Marcos Valério. Na hora de comprar o novo, levou o dinheiro vivo dentro de uma sacola. Um caso terrível foi o assassinato do prefeito de Santo André de São Paulo, Celso Daniel, do PT. Aqui, José Dirceu também acabou envolvido. Ele foi acusado pelo promotor Amaro Tomé, responsável pela investigação da morte de Celso Daniel. Parte dos recursos arrecadados em Santo André eram utilizados em campanhas eleitorais do PT, levados em malas de dinheiro para o escritório de Dirceu. Bruno Daniel, irmão do prefeito morto, afirmou ter ouvido do chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, detalhes do caminho da propina em Santo André. Antes de ser guindado para o governo Lula, Gilberto Carvalho era secretário Antes de ser guindado para o governo Lula, Gilberto Carvalho era secretário do prefeito Celso Daniel, do depoimento de Bruno Daniel à CPI dos bingos, referindo-se a Gilberto Carvalho. Ele foi claro, disse que os recursos arrecadados eram enviados ao PT para serem usados no financiamento de campanhas. Era ele quem entregava o dinheiro a José Dirceu. Ele diz que havia momentos de tensão porque carregava o dinheiro sem segurança em seu Corsa preto e em uma só ocasião entregou 1,2 milhão ao deputado Dirceu. Em sessão sigilosa da CPI dos bingos, uma ex-empregada do Celso Daniel disse ter encontrado 3 sacolas com dinheiro no apartamento do então prefeito. Antes de ser morto no início de 2002, Celso Daniel era coordenador da campanha de Lula a presidente da República. José Dirceu também foi envolvido com a distribuição de dinheiro na campanha eleitoral para prefeito de Londrina do Paraná, em 2004. Na época, ele ainda era o superministro do presidente Lula. Quem o denunciou foi Soraya Garcia, assessora financeira do prefeito Nedson Micheletti, do PT, candidata à reeleição. Segundo ela, José Dirceu circulou na cidade no automóvel blindado da marca BMW. O ministro José Dirceu veio a Londrina em 18 de setembro. Era um sábado e durante a semana todo mundo do comitê financeiro reclamava de dificuldades para pagar contas de campanha. Na segunda-feira, o comitê tinha 300 mil reais em caixa. Todo esse dinheiro era em notas de 100 reais e com lacre do Banco do Brasil. Soraya Garcia prestou depoimento à Polícia Federal. Oficialmente, a campanha eleitoral do PT em Londrina
saiu por 1,3 milhão de reais. Já de acordo com elas, custou 7,8 milhões de reais. O dinheiro aparecia dentro de sacos plásticos de lixo e em sacolas de lojas. Outro caso ocorrido na campanha de reeleição de Nelson Micheletti em Londrina foi narrado pelo motorista Rogério Bicheri, Bicheri. Ele trabalhava para o PT e recebeu ordens de pegar dinheiro vivo no apartamento de Zeno Minuso, um assessor de Paulo Bernardo do PT do Paraná, nomeado por Lula ministro do Planejamento, do motorista. Fui 2 vezes lá em setembro e em outubro de 2004, dirigindo o carro de Fábio Reale, assessor do prefeito. Estacionei e o Fábio voltou com 20 envelopes, todos com nomes de coordenadores e vereadores em campanha. Era coisa de uns 50 mil reais. Ele botou 2 envelopes no porta-luvas e o resto debaixo do banco. Ele disse que dessa forma, se fôssemos roubados, levariam menos dinheiro. Diversos casos vincularam malas recheadas de dinheiro ao PT nos anos Lula. No final de 2007, veio à tona a história de uma mala abarrotada com 500 mil reais entregue ao partido do presidente da República por 2 empresas supostamente laranjas que teriam agido a serviço da empresa multinacional norte-americana Cisco, interessada em vender produtos de informática para a Caixa Econômica Federal. Um caso que deu o que falar envolveu a multinacional norte-americana, a GTEC, da área de informação, aliás, de sistemas de informação, e a mesma Caixa Econômica Federal. Vale a pena registrar a careação promovida pela CPI dos bingos entre Rogério Buratti, ligado ao esquema do então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT de São Paulo, a quem a Caixa estava subordinada, e Marcelo Rovai, diretor da empresa multinacional. A discussão entre os dois era sobre a propina que Rogério Buratti disse ter sido oferecida pela GTEC para renegociar um contrato com a Caixa. A multinacional estaria disposta a desembolsar entre 500 mil e 16 milhões de reais, dependendo do que ficasse acertado, sendo que no final do negócio a empresa teria consumado um pagamento de 5 milhões de reais a uma intermediária da corrupção, uma empresa de nome MM Consultoria. A reação de Marcelo Rovai ao dirigir-se ao Rogério Buratti, que se tornara dono da empresa de ônibus. O senhor recusou 16 milhões de reais. O senhor, com a sua biografia, recusou? Quantos ônibus dava para comprar com esse dinheiro? Agora, depoimento à CPI dos bingos de Walter dos Santos Neto, da tal MM Consultoria. Ele estava protegido por habeas corpus para não ser preso. Tentou dar origem lícita para os 5 milhões de reais e, para justificar o destino do dinheiro e negar ter sido o intermediário da propina, disse sofrer do distúrbio, compulsão ou disfunção do gasto. Declarou assim: posso dizer que a motivação que sempre tive em relação ao dinheiro vem de uma deformação de minha personalidade, a necessidade de ver o dinheiro, de se sentir com o poder. Assim, Walter dos Santos Neto alegou ter sacado 650 mil reais, transferidos pela GTEC, por exemplo, e mandado entregar o dinheiro em sua casa, em carro forte, a fim de gastá-lo. Minhas despesas são chocantes, gasto com frivolidades, sou uma pessoa doente e comecei a fazer tratamento psiquiátrico. Depois que José Disseu foi cassado por corrupção, Antônio Palocci virou o superministro de Lula, mas por pouco tempo caiu sob a acusação de ter determinado a violação do sigilo bancário de um homem simples, ao caseiro Francenildo Santos Costa, encarregado de cuidar de uma mansão em Brasília que ficou conhecida como a Casa dos Prazeres. Lá, a turma de Antônio Palocci se divertia com garotas de programa. A agenciadora das prostitutas era Jeanne Mary Corner. Ela contou que Rogério Buratti, fiel escudeiro de Antônio Palocci, montou um esquema no qual as meninas punham dinheiro dentro de revistas que eram colocadas em envelopes de papel e saíam por Brasília entregando a correspondência. Elas teriam pagado mensalões de 50 mil reais a 8 deputados. Jeanne Mary Corner também recebeu 50 mil. Para ficar quieta, justificou: fiquei no anonimato todo esse tempo, fui muito digna, diferentemente de outros que abriram a boca, por isso pedi ajuda. Isso é chantagem? O caseiro Francenildo Santos Costa viu a dinheirama que rolava na Casa dos Prazeres. A afirmação dele ao envolver Vladimir Poleto, também ligado a Antônio Palocci. Via notas, pacotes de 100 e 50 reais na mala de Vladimir. Ele trazia muito dinheiro. Vladimir Poleto prestava serviço para Antônio Palocci desde quando o ministro da Fazenda de Lula era prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo. Depois da morte do prefeito Celso Daniel, o prefeito Antônio Palocci assumiu o papel de coordenador de campanha de Lula. Alguns meses antes da eleição, Vladimir Poleto foi a Brasília de avião apanhar 3 caixas de bebida, todas lacradas com fitas adesivas, caixas de uísque e de rum cubano, dentro cédulas norte-americanas. O dinheiro, 1,4 milhão de dólares ou 3 milhões de dólares, dependendo da versão, teria vindo de Cuba para irrigar a campanha de Lula. Transportadas para São Paulo, as tais caixas foram parar nas mãos de Ralph Barquete, outro prócer da República de Ribeirão Preto, e levados no automóvel Ômega, blindado, até o destino final, as mãos do tesoureiro Delúbio Soares. Delúbio Soares, aliás, tornou-se bode expiatório para as tramóias do PT. Num dos raros momentos em que se despiu do papel de único responsável por todos os males, o tesoureiro, amigo histórico de Lula, escreveu uma carta endereçada ao PT para afirmar que o Caixa 2 é prática antiga e habitual no partido pela qual jamais se viu uma punição, e com ironia respeita a ingenuidade. Não sei, no entanto,
de onde imaginava que o dinheiro viria, se do céu, puxado por renas e conduzido por um senhor vestido de vermelho. E menos ainda me recordo do que alguma preocupação com a origem desses recursos tenha me sido transmitida. Mas uma montanha de dinheiro, dessa vez, para pagar parte da encomenda de 2,7 milhões de reais de camisetas à Coteminas, empresa do vice-presidente da República, José Alencar. O PT levou em cash 1 milhão de reais. O dinheiro foi entregue por Marice Correia de Lima, coordenadora administrativa do partido, ao presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar. Palavras dele. Era dinheiro do PT. Eu não tinha por que pensar diferente. A essa altura, final de 2005, o PT já tinha afastado Delúbio Soares para tentar se livrar dos problemas. Reação do novo tesoureiro, Paulo Ferreira. Não há nada dessa natureza registrado, nenhum pagamento de 1 milhão de reais a Coteminas. O novo tesoureiro não levou em conta que Marice Correia Lima, depois de entregar a pacoteira, assinou recibo. Confrontado novamente, Paulo Ferreira disse que ela cumpriu ordens e nem sabia o que estava levando. Em seguida corrigiu-se. Pode não ter sabido, entendeu? Para tentar salvar a pátria, Delúbio Soares explicou que o 1 milhão de dinheiro de Caixa 2 estava no cofre do PT. Não convenceu o relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná. Ninguém neste país acredita que ele tenha guardado 1 milhão de reais em espécie durante quase um ano, enquanto diuturnamente era abordado por credores. Além de Delúbio Soares, perdeu o emprego o petista Henrique Pisolato. Era diretor de marketing do Banco do Brasil. Comprou um apartamento a uma quadra de praia de Copacabana, no Rio, por 400 mil reais. Um mês antes, Henrique Pisolato havia enfiado nos bolsos 326 mil em dinheiro vivo, sacado de uma conta bancária da DNA Propaganda, outra agência de publicidade de Marcos Valério. O pacote com as notas foi retirado em uma agência do Banco Rural, no centro do Rio de Janeiro. Amigo de Lula há 30 anos, o deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, também terminou envolvido com pacotes de dinheiro. Quem o denunciou foi o doleiro Antônio Oliveira Claramunt, o Toninho da Barcelona, entre aspas, e o operador de Devani Ribeiro era o próprio filho do deputado Marcos Lustosa Ribeiro, o Marcão. Usava o gabinete do pai na época vereador em São Paulo. As trocas de dólares por reais eram frequentes. Dependendo da quantia, o dinheiro era carregado em sacolas, envelopes, ou como disse Marcelo Viana, incumbido de transportar as cédulas para o gabinete de Devanir, preso às meias ou debaixo da roupa. Em depoimento conjunto às CPIs dos Correios, do Mensalão e dos Bingos, Toninho da Barcelona confirmou as operações com Marcão. Durante a sessão, Devanir Ribeiro procurou intimidá-lo, ameaçando-o com um processo. Em resposta, o doleiro enumerou somas e datas em que pacotes de dinheiro foram levados ao filho Marcão em 2002. 30 mil dólares em 10 de julho, 25 mil dólares em 17 de julho, 20 mil dólares em 5 de agosto, 8,5 mil dólares em 9 de agosto, 10 mil dólares em 10 de agosto e 35 mil dólares em 30 de setembro. Quem também mexeu com dinheiro vivo foi Zilmar Fernandes Silveira, sócia do publicitário Duda Mendonça, responsável pela campanha eleitoral que elegeu Lula em 2002. Duda Mendonça confessou que recebeu 10,5 milhões de reais em uma empresa offshore, nas Bahamas. Mas não foi só. Parte do acervo da campanha ficou para ser recebido em dinheiro vivo na agência do Banco Rural, situada na Avenida Paulista, em São Paulo. E Zilmar Fernandes Silveira encarregou-se de buscar os pacotes de 300 mil reais. Palavras dela. Cheguei na tesouraria do Rural e o rapaz me trouxe um pacote de dinheiro. Eu me assustei porque pensei que ia receber um cheque administrativo. A sócia de Duda Mendonça logo se acostumou à rotina. Confessou que voltou nos dias seguintes para pegar mais 2 boladas de 300 mil reais cada uma e depois para fazer outras 2 retiradas de 250 mil cada vez. Total, 1,4 milhão de reais. Em 16 de julho de 2003, Marcos Trindade e Paulo Antônio Bassotto, militantes do PT do Rio Grande do Sul, tentaram embarcar com 200 mil reais em dinheiro vivo no aeroporto de Congonhas. Marcos Trindade carregava 50 mil reais. Conseguiu. Paulo Antônio Bassotto, com 150 mil reais, foi detido. Para evitar o problema, Marcos Trindade passou a viajar de ônibus. Fez 4 viagens. Confessou que levou 850 mil reais em dinheiro vivo do Valerioduto, sempre de Belo Horizonte a Porto Alegre. Quem também viajou de ônibus transportando dinheiro foi Geraldo Reis, do PT da Bahia. Foi para Vitória da Conquista, na Bahia, com uma mala carregada com 200 mil reais. 2 assaltantes acabaram com a festa. De acordo com o testemunho de passageiros que estavam no ônibus, os ladrões reagiram surpresos ao abrir a mala. Foram embora satisfeitos. O PT não registrou queixa na polícia. Ainda na Bahia, o caso do deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, um dos denunciados por envolvimento do escândalo do Mensalão. Acusado de receber 100 mil reais repassados por Marcos Valério, negou. Disse que fora ao Banco Rural apenas para obter informações sobre um empréstimo. Depois confessou o saque. Esteve pessoalmente na agência e apresentou o próprio documento antes de fazer a retirada. Agiu como amador. Ao conceder entrevista, Josias Gomes declarou que o Mensalão nunca existiu e foi criado pela imprensa. O discurso do deputado. Refuta as acusações que me são impostas. Não sou corrupto, jamais o serei. No Maranhão,
então tesoureiro local do PT, Luiz Henrique Souza, se gabou ao dizer numa reunião do partido que a direção nacional do PT enviara um emissário a São Luís com uma mala repleta de verdinhas. Na verdade, não eram dólares, mas 327 mil reais. O dinheiro do Caixa 2 teria sido mandado por determinação do então presidente do PT, José Genuíno de São Paulo. A história de outra mala de dinheiro foi narrada por Wendel Rezende de Oliveira, que trabalhou como motorista para o deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás. Os 200 mil reais foram transportados por ele do Diretório Nacional do PT em São Paulo para Goiânia. Por orientação da deputada, o motorista viajara a São Paulo de avião, apanhar a mala e seguida de ônibus até a capital de Goiás. Era mais seguro assim. Entregou a mala ao filho da deputada. O dinheiro teria sido repassado depois ao irmão de Neide Aparecida, candidata a prefeito de Quirinópolis, em Goiás, na época, e a Carlos Soares, irmão de Delúbio Soares. Quando ainda era o poderoso tesoureiro do PT, Delúbio Soares telefonou ao vice-presidente do partido em Brasília, Raimundo Ferreira da Silva Júnior, e pediu para ele buscar um envelope. Raimundo Ferreira sabia que o conteúdo era dinheiro vivo, mas não quanto. O Delúbio me ligou de São Paulo e pediu para que eu fosse até a agência do Rural, onde deveria pegar um dinheiro que ele estava precisando para umas despesas. Ele me disse que precisava de alguém de confiança para buscar o pacote. Como sou amigo dele, nada mais natural. Agora, o PT de Mauá, São Paulo, Altivo Ovando Júnior, era secretário de habitação da prefeitura local, comandada pelo PT. O grupo Peralta queria construir um centro de compras. Precisava de administração municipal que desapropriasse alguns imóveis. Altivo Ovando Júnior contou com Valdemir Garreta, ligada a Marta Suplicy do PT de São Paulo, nomeada depois ministra do Turismo de Lula, abordou o empresário Armando Jorge Peralta. Se não der dinheiro, não vai ter shopping. Valdemar Garreta teria exigido 1,8 milhão de reais. O empresário topou das 6 parcelas de 300 mil reais cada. Quem confessou ter buscado 2 das parcelas em Osasco, em São Paulo, foi o próprio Altivo Ovando Júnior. A primeira veio em cheque, a segunda em dinheiro vivo. Acabou nas mãos de José Mentor, do PT de São Paulo, que foi vereador, líder da prefeita Marta Suplicy na Câmara Municipal de São Paulo, antes de ser eleito deputado federal. Trecho do depoimento de Altivo Ovando Júnior ao Ministério Público. O dinheiro lhe foi entregue em uma caixa de arquivo, dessas de papelão, devidamente lacrada. Em 2007, no primeiro ano do segundo mandato de Lula, o Brasil foi atormentado pelas sucessivas denúncias de corrupção contra o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado e protegido de Lula. Uma das acusações contra Renan foi feita pelo advogado Bruno Miranda Ribeiro Brito Lins, em depoimento à Polícia Federal, a Polícia Civil de Brasília. Bruno Miranda, afilhado de casamento de Renan Calheiros, denunciou que pelo menos em 6 ocasiões foi encarregado pelo lobista Luiz Garcia Coelho, amigo e sócio de Renan, de buscar dinheiro, supostamente de propina. Bruno Miranda havia sido casado com a filha do lobista. O advogado confessou: às vezes tinha muito dinheiro, depois parava, vinha pouquinho. Que eu tive acesso, o maior foi de 3 milhões de reais no BMG. Peguei uma sacola. Em seu depoimento, Bruno Miranda relatou que em 2005 viajou de carro a Belo Horizonte para apanhar um pacote com 300 mil reais em notas de 150 reais que seria repartido em Brasília. O advogado revelou que a propina facilitou uma negociata no INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, presidido na época pelo deputado Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, ligado a Renan Calheiros. A história vai ser contada adiante. De qualquer forma, Bruno Miranda contou que levou 150 mil reais a Carlos Bezerra no Hotel Metropolitano. O advogado também envolveu na tramóia outro aliado de Renan, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Ministro da Previdência Social e responsável pelo INSS no primeiro mandato de Lula, Romero Jucá foi afastado depois da abertura de inquérito para investigar o envolvimento dele com desvio de empréstimos e com propriedades rurais fantasmas. No segundo mandato, Lula escolheu Romero Jucá como líder do governo no Senado. O motorista de Romero Jucá, aliás, chegou a admitir ter feito um saque de 50 mil reais na agência do Banco Rural de Brasília Shopping. Eu só cheguei lá e disse: meu nome é Roberto Jefferson Marques. Aí o cara falou: ah, tudo bem, só isso. E me entregou um envelope amarelo grampeado em cima. Não abri, não fiz nada. Ao denunciar o escândalo do mensalão ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, afirmou em seu relatório que o líder do PMDB na Câmara, deputado José Borba, do Paraná, compareceu ao Banco Rural de Brasília, Shopping, para sacar 200 mil reais. Recebeu dinheiro das mãos de Simone Vasconcelos, a prestativa auxiliar de Marcos Valério. Do relatório do Procurador-Geral, ao explicar que Borba procurara o tesoureiro do banco, João Francisco de Almeida Rego. Todavia, José Borba recusou-se a assinar qualquer documento que comprovasse o recebimento de importância acima, fazendo com que Simone Vasconcelos se deslocasse até essa agência, retirasse mediante a sua própria assinatura a quantia acima informada e efetuasse a entrega desse numerário ao então parlamentar.
fecha aspas. Denunciado por envolvimento no escândalo do Mensalão, José Borba renunciou ao mandato. Ele teria sido encarregado de receber quase sempre à noite uma fila de deputados do PMDB numa sala da Câmara. Um total de 55 deputados do PMDB, todos da base aliada ao governo Lula, teriam recebido mensalões. As quantias teriam variado de 100 mil a 200 mil, dependendo do cacife de cada um. O procurador-geral só acusou o líder Borba. Um dos operadores do PMDB teria sido o advogado Roberto Bertoldo, assessor de José Borba e integrante do Conselho de Administração da Hidrelétrica de Itaipu, nomeado no governo Lula. Bertoldo teria viajado em jatinho particular com uma caixa de papelão abarrotada com 8 milhões de reais em dinheiro vivo. Ficou com medo de transportar a quantia? Que perigo o quê? Eu tô operando para o governo. Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia, foi amigo de Bertoldo. Depois acusou-o. O Bertoldo nunca andava com menos de 50 mil reais, 100 mil reais em dinheiro. Ele falava que era para fazer coisas eventuais, atender um ou outro. Roberto Bertoldo também acusou, mas mirou o líder do PP, o Partido Progressista, deputado José Janene do Paraná. Outro a cumprir importante papel na base aliada do governo Lula, durante o primeiro mandato da administração do PT. Aqui Bertoldo também envolveu um doleiro, Alberto Youssef. Afirmou ter visto um homem levar sacolas de dinheiro ao apartamento de José Janene em Brasília para subornar parlamentares que apoiavam Lula. Por pelo menos 3 vezes. Uma vez, ele abriu uma sacola para mostrar algo a Janene e vi que eram reais. E outra vez, as sacolas eram tão pesadas que a Cleide, a cozinheira do Janene, teve que ajudar o Youssef a levar as sacolas para um aposento interno do apartamento. De fato, o PP, Partido Progressista, esteve sempre nas fileiras de sustentação do governo Lula no Congresso. E o presidente da República não poupou esforços na hora de proteger o aliado e presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, acusado de cobrar propina de um fornecedor da Câmara. Sebastião Boni, dono do restaurante Fiorella, deu dinheiro a Severino Cavalcante a fim de receber autorização para reajustar o valor das refeições e a manter o estabelecimento aberto. Sebastião Boni confessou: o dinheiro foi entregue em envelopes pardos, nós saímos pelos corredores com o dinheiro nas mãos, eu e ele andando pelos corredores. Apesar dos esforços de Lula, o mensalinho de Severino Cavalcante no valor de 10 mil reais levou o presidente da Câmara a renunciar ao mandato. Severino Cavalcante ficou com medo de ser cassado e queria se eleger novamente. Não conseguiu ser deputado em 2006, mas foi eleito prefeito João Alfredo do Pernambuco em 2008. Segundo Boni, ele só decidiu parar de subornar o deputado depois de um pedido da filha, Gisele Boni. Um dia minha filha me viu contando dinheiro numa quarta-feira para pagar a propina e disse: pai, sai dessa vida porque a gente não precisa disso. O senhor está deixando de pagar funcionários que moram longe e ganham pouco para pagar a propina. João Cláudio Genot, que ocupou o cargo de chefe de gabinete do deputado José Janene do PP do Paraná, foi apontado como responsável pela distribuição de envelopes com dinheiro a deputados do PP. Do Partido Progressista. Após aderir ao governo de Lula em 2003, a bancada do PP pulou de pouco mais de 20 para 56 parlamentares. Mensalinhos e mensalões variavam de 5 mil a 30 mil reais, conforme o quilate do político. A grana era distribuída na pensão, como era conhecido o apartamento de José Janene, ou na sala da liderança do PP na Câmara. Em depoimento à Polícia Federal, João Cláudio Genot admitiu que fez vários saques em dinheiro vivo na agência do Banco Rural de Brasília Shopping. Ele confessou retiradas no total, de 850 mil reais, mas negou ter distribuído dinheiro a deputados. Disse que funcionava como uma espécie de mula, apenas transportando valores. Pegava os envelopes entregues por Simone Vasconcelos, punha dentro de uma pasta tipo 007, sem conferir, e entregava sem mexer na presidência do PP. Na denúncia do Procurador-Geral da República, João Cláudio Genot foi acusado de receber dinheiro em malas e sacolas e também dentro de um quarto de hotel Grand Bitar ou na sede da agência de publicidade SMPB em Brasília. Outro operador da distribuição da propina dentro do PP teria sido o deputado João Pisolatti, do PP de Santa Catarina. Ele foi acusado de circular com dinheiro dentro de malas nos corredores da Câmara, protegido por funcionários da área da segurança do Congresso, e não foi denunciado. O PL, o Partido Liberal, ocupou papel de destaque na sustentação política do primeiro mandato de Lula. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, de São Paulo, foi acusado pela ex-mulher Maria Cristina Mendes Caldeira de pagar as despesas sempre em dinheiro vivo. Teve uma época em que comecei a reclamar muito, e ele passou a usar eventualmente um cartão. Mas ele mantinha um cofrão em nossa casa que parecia um armário. Tenho as notas fiscais desse cofre. Quando nos separamos, saí denunciando a existência dele. E o Valdemar mandou uma empresa ir lá retirar o cofre. Em depoimento à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, Maria Cristina Mendes Caldeira relatou uma conversa entre Valdemar Costa Neto e o deputado Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, na qual o assunto era o suborno de parlamentares para engordar a bancada do PL. Ouvi a conversa e vi o dinheiro guardado no cofre da nossa casa. Ela ouviu conversa sobre malas de dinheiro e disse ter visto uma mala repleta de dólares destinada ao deputado maranhense Remy 30.
Maria Cristina Mendes Caldeira contou que Valdemar Costa Neto gostava de andar de jatinho e torrar dinheiro em cassinos. Em uma noite no Uruguai, perdeu 500 mil dólares. Em outra ocasião, em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 300 mil reais num cassino. Ela revelou também. Na volta de uma viagem, acabei trazendo, sem saber, uma mala de dinheiro. Na CPI do Mensalão, Jacinto Lamas, que atuou como tesoureiro do PL, afirmou ter ido buscar, por orientação de Valdemar Costa Neto, pacotes, envelopes e encomendas sempre em dinheiro vivo na sede da SMPB em Belo Horizonte e na agência do Banco Rural, no Brasília Shopping. Quando ia pegar o numerário em hotéis, Simone Vasconcelos fazia a entrega. Era sempre um acerto entre o Valdemar e o Delúbio. No segundo mandato de Lula, o PL se transformou em PR, o Partido da República. Valdemar Costa Neto, que havia renunciado ao mandato para evitar possível cassação, disputou a eleição seguinte e foi novamente eleito deputado federal, mas ficou de fora da presidência do novo partido. O PR continuou na base aliada de Lula. Em 2007, Emílio de Paula Castilho, assessor e sobrinho do deputado Araceli de Paula, do PR de Minas Gerais, foi preso com quase 80 mil reais em dinheiro vivo. A soma estava em uma caixa de papelão dos Correios embrulhada com papel e lacrada com fita adesiva dentro de uma mala de roupas no automóvel de Emílio de Paula Castilho. Nervoso, ele disse aos policiais que a grana era fruto da venda de um carro usado. Depois corrigiu para 2 veículos. Por fim, alegou que eram 3 automóveis comprados por um homem com nome incerto que teria feito o negócio sem ao menos ver o que estava comprando, só na confiança. Outro escândalo da era Lula que não pode deixar de ser mencionado é o dos sanguessugas, escancarado pela Polícia Federal no último ano do primeiro mandato da administração do PT. O esquema fraudulento envolveu possivelmente dezenas de deputados, prefeituras e funcionários do Ministério da Saúde. Fornecia ambulâncias a preços sobrevalorizados. O advogado Eduardo Mahon, M-A-H-O-N, comentou o depoimento de Maria da Penha Lino, funcionária do Ministério da Saúde, presa durante a operação. Ele citou o trecho em que Maria da Penha Lino se refere ao motorista Fernando Freitas, encarregado de transportar à garagem do Congresso os donos da empresa que negociava as ambulâncias. Na garagem, pegava as malas e colocava o dinheiro no paletó, nas meias e nas cuecas. Passavam pelo detector de metal da chapelaria. Não dava nada. Subiam à câmara. Iam de gabinete em gabinete fazendo os acertos. Acabava o dinheiro, voltava para o carro e pegavam mais, na cara dura, na cueca, na meia. Caçados por corrupção, o ex-ministro José Dirceu resolveu desabafar à revista Piauí. Já corria o ano de 2008. José Dirceu mencionou o episódio da construção da sede do PT em Porto Alegre em 2001. Sabia do que estava falando. Na época, José Dirceu era o presidente do partido e Delúbio Soares, o tesoureiro. De acordo com José Dirceu, a obra em Porto Alegre foi feita só com dinheiro de Caixa 2. Ele acrescentou, era com mala de dinheiro. O ex-presidente do PT chamou de esse pessoal as lideranças gaúchas do partido. Chegava para Delúbio e falava, Delúbio, preciso de 1 milhão. Como é que alguém vai arrumar esse dinheiro assim de uma hora para outra? José Dirceu explicou. O pobre do Delúbio tinha de ir aos empresários conseguir doações. Aí estoura o mensalão e esse pessoal vem dizer que Delúbio era o homem da mala. O que não dizem é que a mala era para eles. Em outro trecho da entrevista, Dirceu atacou a ex-senadora Heloísa Helena, do PSOL de Alagoas. Expulsa do PT, ela passou a denunciar condutas inadequadas de parte da liderança do partido. O ataque de José Dirceu. Ela votou contra a cassação do Luiz Estevão, votou mesmo e por motivos impublicáveis. Heloísa Helena reagiu chamando José Dirceu de ladrão dos cofres públicos e de andar passeando pelo Brasil e gastando todo o dinheiro que ele roubou do povo. Se durante toda a carreira dele de homem público, medíocre e ladrão ele cometeu inúmeros atos que certamente não podem ser publicados, eu como mulher trabalhadora nunca fui capaz de nenhum ato impublicável. Em 2009, a Polícia Federal desencadeou a Operação Boi Barrica e indiciou Fernando Sarney, filho do presidente do Senado José Sarney, do PMDB do Amapá, um dos maiores aliados de Lula. Fernando Sarney foi acusado de montar um esquema para desviar dinheiro público usando a Valec, empresa estatal encarregada de construir a ferrovia Norte-Sul. A relação de Fernando Sarney com a Valec se dava por intermédio do diretor de engenharia da estatal, Ulisses Assad. Uma parte da obra, no valor de 45 milhões de reais, teria sido entregue à Alupama. Conforme as investigações, a Alupama era uma empresa de fachada ligada ao grupo de Fernando Sarney para desviar dinheiro da ferrovia. Para pagar pelo serviço da Ulisses Assad, Fernando Sarney teria mandado propina por meio de seu motorista. Uma mala de dinheiro seguiu de Brasília para São Paulo. Os federais estavam na cola, mas não contaram com o zelador do prédio da família Sarney na capital paulista. Ele percebeu a movimentação e ajudou o motorista a entrar escondido com a mala dentro do porta-malas de um carro de Fernando Sarney. Um homem se safou. 3. Lula, o chefe. O Palácio do Planalto bem que tentou abafar, mas desde o início o presidente Lula esteve no centro da crise política. O escândalo do mensalão eclodiu em 14 de maio de 2005 com a divulgação de uma gravação clandestina pela revista Veja. Maurício Marinho, funcionário do Correios, pôs no bolso do paletó 3 mil reais. Propina.
de cara a evidente vinculação do PTB ao esquema de corrupção. Os Correios eram área de influência do partido, uma das agremiações integrantes da base aliada do governo federal, capitaneada pelo PT, a legenda de Lula. Enquanto os telejornais escancaravam a fita com as imagens de Maurício Marinho enfiando dinheiro no bolso, Lula pressava-se em defender o deputado Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro, presidente nacional do PTB. Palavras de Lula, alto e bom som, em 17 de maio de 2005. Precisamos ter solidariedade com os parceiros, não se pode condenar ninguém por antecipação. Lula se pronunciou durante almoço com aliados, o presidente insistiu. Parceria é parceria, tem de ter solidariedade. E arrematou para não deixar dúvidas. Essa é a hora em que o Roberto Jefferson vai saber quem é amigo dele e quem não é. Lula estava preocupado, recorda-se que alguns meses antes dissera a seguinte frase. Interessado a Roberto Jefferson em meio ao noticiário que especulava sobre um pagamento de 10 milhões de reais do PT ao PTB, com vistas a comprar o apoio dos trabalhistas às eleições municipais de 2004. Eu te daria um cheque em branco e dormiria tranquilo. A gravação de Maurício Marinho trouxe outras complicações. Como se sabe, ele desandou a conversar com os interlocutores que o subornavam sem saber que estava sendo gravado. O funcionário dos Correios mencionou uma empresa, a Nova Data, pertencente a Mauro Dutra, o Maurinho, amigo de Lula havia mais de 20 anos. A Nova Data fornecia computadores para o governo federal. Apenas nos 2 anos e meio da primeira administração Lula, faturou 284,5 milhões de reais, sendo 110 em contratos com a Caixa Econômica Federal, 100 milhões em contratos de locação de 27.500 computadores para a Petrobras e 16,2 milhões de reais em vendas aos Correios. Aqui uma pausa para registrar. Lula passou o Réveillon de 2001 na mansão de Mauro Dutra, em Búzios, no badalado litoral do Rio. O mesmo Maurinho que fez contribuições ao PT arrecadou dinheiro para o partido e emprestou avião a Lula. Na fita, Maurício Marinho fala de acertos em licitações, descreve manobra da Nova Data para superfaturar computadores. A empresa tentou fazer o preço de cada computador vendido ao governo dar um salto injustificado de R$ 3.700 para R$ 6.000. Logo nos primeiros dias da crise, Lula trabalhou abertamente contra a ideia de se criar uma CPI para investigar a corrupção dos Correios. Foi decisão do governo. A administração federal iria liberar dinheiro de emendas ao orçamento a todos os parlamentares que votassem contra a CPI. Faltou combinar com os jornais. Roberto Jefferson foi destaque no noticiário político. As incursões do presidente do PTB nos subterrâneos de Brasília revelaram várias suspeitas de corrupção. Lula achou por bem se afastar do aliado, mas continuou a trabalhar contra a instalação da CPI. Roberto Jefferson estava cada vez mais isolado. Os estrategistas do presidente não imaginaram que o desgaste do político fluminense o levasse a uma reação explosiva. Em 6 de junho de 2005, Roberto Jefferson concedeu uma entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo. O Brasil não seria mais o mesmo. A manchete na primeira página para não deixar dúvidas. PT dava mesada de 30 mil reais a parlamentares, diz Jefferson. O escândalo do mensalão assumiria contornos dramáticos. Leal ao presidente que procurou protegê-lo, Roberto Jefferson tentou deixá-lo fora da crise, mas logo implicou o superministro José Dirceu, do PT de São Paulo. A Folha de São Paulo também reproduzia a reação de José Dirceu assim que ouviu Roberto Jefferson falar sobre os repasses. Infere-se que a tarefa de fazer as operações de distribuição do dinheiro era de responsabilidade do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Palavra de José Dirceu. Eu falei para não fazer. Ora, se o todo-poderoso ministro da Casa Civil, braço direito de Lula, disse a Delúbio Soares para não fazer, fica implícito que a prática fora pensada, discutida e provavelmente era de amplo conhecimento do chamado núcleo duro do governo. Destaca-se que Delúbio tinha relação histórica com Lula. Mas voltemos a Roberto Jefferson, que envolveu no seu relato à Folha de São Paulo outros importantes auxiliares do presidente. Se os mencionados já não conhecessem os fatos, ficariam com a obrigação de tomar providências assim que forem informados. Afinal, Lula não poderia permanecer alheio à existência de um esquema que entregava dinheiro a parlamentares. Isso, claro, se já não soubesse muito bem o que acontecia. Roberto Jefferson contou que levou informações sobre o mensalão ao ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, do PSB de Ceará. Da mesma forma que José Dirceu deveria informar o presidente sobre o que lhe fora relatado. Assim, providências enérgicas impediriam o prosseguimento da prática de suborno, e faria isso com o dever de lealdade independentemente das suas convicções. Conforme Jefferson, Ciro Gomes lhe disse que não acreditava na história de transferência de dinheiro de Caixa 2 para a base aliada. Rodeado de ministros leais, Lula não fugiria do seu dever constitucional de determinar a imediata abertura de investigações, com a finalidade de punir eventuais culpados. Outra hipótese, porém, Lula teria dado carta branca às operações de suborno, agora deixaria o tempo amainar a situação, confiando na falta de memória da imprensa e dos brasileiros. Depois foi a vez de Miro Teixeira, do PT do Rio de Janeiro.
Ministro das Comunicações. Os deputados José Múcio, do PTB do Pernambuco, e João Lira, do PTB de Alagoas, testemunharam a conversa na qual Roberto Jefferson pediu para Miro Teixeira contar tudo a Lula. Tem mais. Jefferson também discutiu o problema com o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, o então líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e garante que expôs tudo ao ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, outro integrante do núcleo duro do governo. O recado estava dado. Aparentemente, só Miro Teixeira levou a coisa a sério, pelo menos no primeiro momento, e a prova é que as informações prestadas por ele fizeram o Jornal do Brasil denunciar em manchete em 24 de setembro de 2004. Planalto paga mesada a deputados. Trecho de abertura da reportagem. O governo montou no Congresso um esquema de verbas e cargos para premiar partidos fiéis ao Planalto. Chama-se mensalão. Não houve consequências. O então presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, prometeu instaurar sindicância para apurar a denúncia do Jornal do Brasil, mas foi tudo engavetado às pressas. E Miro Teixeira capitulou. Antes disso, no entanto, havia narrado o caso a Lula. Aí é que a coisa pega. Miro Teixeira era oriundo do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, mas se transferira para o PT e assumira a liderança do governo Lula na Câmara dos Deputados. O episódio aconteceu logo após o escândalo que culminou com a saída de Valdomiro Diniz do Ministério da Casa Civil no primeiro grande caso de corrupção da era Lula a ser relatado adiante. Miro Teixeira, no papel de líder, era assediado por deputados que temiam pelo fim da mesada fornecida pelo governo, uma hipótese aventada com a saída de Valdomiro Diniz. Afinal, o assessor de José Dirceu, defenestrado da Casa Civil, cuidava justamente da relação da administração federal com o Congresso. Miro Teixeira foi duro. Em 25 de fevereiro de 2004, disse ao presidente que deixaria a liderança do governo. Não aceitava os pagamentos. Com ar de surpresa, Lula garantiu desconhecer o assunto e disse que iria discuti-lo sem falta com José Dirceu. Nada. Pouco mais de um mês depois, Miro Teixeira voltou ao Palácio do Planalto e pediu para sair da liderança. Infelizmente, não levou o caso até as últimas consequências. Substituiu o deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, que viria posteriormente a ser acusado de envolvimento no mesmo escândalo do mensalão. Em 5 de janeiro de 2005, Roberto Jefferson levou o assunto diretamente a Lula. Quem testemunhou foi o ministro Walfrido dos Mares Guia, do PTB de Minas Gerais, do Turismo. Nenhuma providência tomada. Roberto Jefferson voltou a Lula novamente em 23 de março de 2005. Dessa vez, várias pessoas ouviram a conversa sobre as mesadas do delúbio. Jefferson expôs tudo. Presenciaram José Dirceu, Aldo Rebelo e José Múcio. Todos os três, aliás, já sabiam do assunto. Além deles, ouviram um relato do deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, e o chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo. Da mesma forma, eles não poderiam mais alegar desconhecimento. Jefferson afirmou: presidente, o delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Reação de Lula: que mensalão. Interessante destacar que no segundo mandato de Lula, o Walfrido dos Mares Guia e José Múcio, braços direito e esquerdo de Roberto Jefferson no PTB, até eclodiu o escândalo do mensalão, seriam promovidos por Lula. O Walfrido iria do humor no Ministério do Turismo para o chamativo Ministério das Relações Institucionais, exatamente para ser o responsável pela relação do governo com o Congresso. E Múcio sairia da liderança do PTB para a liderança do governo na Câmara. E quando o Walfrido fosse afastado depois da acusação de envolvimento com o chamado mensalão mineiro, Lula não teria dúvidas. Promoveria mais uma vez Múcio, nomeando-o ao ministro das Relações Institucionais. Em 2009, Lula recompensaria os bons serviços prestados por Múcio, indicando-o para uma vaga no TCU, Tribunal de Contas da União. Por que os aliados de Roberto Jefferson assumiram papéis de destaque na administração Lula? É simples, porque blindaram Lula no episódio das denúncias de Roberto Jefferson. Não respaldaram nem deram eco às acusações que poderiam levar ao impeachment do presidente. E foram recompensados por terem sido leais. Mas voltemos uma vez mais no tempo. Houve outro episódio 10 meses antes daquele encontro entre Jefferson e Lula, em 23 de março de 2005. Ocorreu na noite de 25 de maio de 2004. O curioso é que dessa vez, Lula introduziu o assunto. A comitiva do presidente estava em viagem oficial à China. Lá pelas tantas, depois do fato de jantar, Lula se virou para o deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, e perguntou se ele já ouvira falar do pagamento de mesadas a parlamentares. Para entender, durante os desdobramentos do escândalo do mensalão, Paulo Rocha preferiu renunciar ao mandato a correr o risco de ser cassado, justamente por ter feito os saques de dinheiro de Caixa 2. Rocha negou a história, obviamente, mas outros 3 deputados que estavam no jantar na China confirmaram a veracidade da conversa à revista Veja. Com a explosão do escândalo do mensalão, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, foi escalado para falar em nome do Palácio do Planalto. Admitiu que Lula ouvira mesmo o relato de Jefferson em 23 de março de 2005, mas tratou de proteger o presidente. Para Rebelo, a denúncia envolveu o PT e outros partidos, não o governo. Ora, o PT é o partido de Lula, e os outros partidos dão sustentação política ao governo Lula. Estavam sendo pagos para isso. Como protegê-lo? O líder de Lula no Senado, Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, tentou explicar a reunião de 23 de março. Nenhum dos presentes tratou aquilo como denúncia, nem discutiu o assunto na reunião. Depois, Lula chamou Aldo Chinaglia e perguntou se havia comentários sobre isso na Câmara.
Não houve denúncia, apenas um relato de boato. Para Luísa Mercadante, portanto, Lula, o grande beneficiário da maioria forjada para apoiar o seu governo no Congresso, não tinha providências a tomar sobre o assunto, pois afinal não havia comentários sobre o tema. A Folha de São Paulo ainda circulava com a denúncia de Roberto Jefferson sobre o mensalão naquele 6 de junho de 2005, quando o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, veio a público revelar que 2 deputados receberam propostas para se transferir à base aliada do governo Lula em troca de dinheiro. Mais lenha na fogueira. Pior, em 5 de maio de 2004, Marconi Perillo já havia levado o fato diretamente ao conhecimento de Lula. Na época, o presidente disse que iria apurar. Não fez nada. De qualquer forma, não teria sentido dizer que não sabia do assunto. Mês depois, fustigado, o Palácio do Planalto se posicionou sobre o episódio por meio de nota. Informou que Lula não se recordava de nenhum comentário do governador Marconi Perillo a respeito de uma tentativa de suborno de deputados. Mais uma vez, Lula foi convenientemente escondido. Em 12 de junho de 2005, nova entrevista de Roberto Jefferson à Folha, ele deu detalhes da conversa com Lula dentro do gabinete do presidente. Ele me pediu que explicasse como funcionava o mensalão. Eu disse. Depois ele se levantou, me deu um abraço e eu saí. Na entrevista, a chave para entender por que o escândalo do mensalão não foi contido nos bastidores da política e virou mesmo escândalo. Roberto Jefferson relatou à repórter Renata Lopretti a primeira conversa com Lula para falar dos repasses em janeiro de 2005. Roberto Jefferson esforçou-se em salvaguardar o presidente. E vi a reação dele de perplexidade. E então as coisas pararam. Mas o que eu estranho é que a ABIN, o que eu achava estranho deve ser, né? É que a ABIN, depois que eu disse isso ao presidente Lula, parte para mandar arapongas contra o PTB. Alguém dentro do governo não gostou que nós passamos essa informação ao presidente. O alguém de Jefferson era o ministro José Dirceu. Teria sido acionado por Lula. E a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, entrara em ação, segundo o presidente do PTB. No final das contas, mostrou-se desastrosa a estratégia de fuçar a vida de Jefferson para descobrir podres do deputado com vistas a obter o seu silêncio. Ele não aceitou a chantagem. O tiro saiu pela culatra. Dia 13 de maio de 2005, o seguinte à entrevista da Folha. A assessoria de José Dirceu divulgou informações segundo as quais o relacionamento entre o ministro da Casa Civil e o presidente Lula era excelente. E o presidente Lula era excelente. Bobagem. O importante do recado de José Dirceu estava na frase que, segundo a assessoria, o ministro havia proferido. A fala de Dirceu foi divulgada como sendo textual, entre aspas, e serviu para definir a sua relação com Lula. Não faço nada que não seja de comum acordo e determinado por ele. Estava tudo aí. Dirceu, ao travar combate para não ser expelido do governo, fez ameaça velada a Lula, como quem diz, não ouse me fritar, muito menos me demitir. Sei demais. Posso e vou comprometê-lo, mas ficou nisso. Dirceu jamais fez nada, apesar de, em outros momentos da crise, ter voltado a insinuar que poderia pôr o dedo na ferida. Chegou a alfinetar o presidente em algumas ocasiões, como da vez que fez críticas a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em entrevista concedida no início de 2008 à revista Piauí. O mais importante da frase em que Dirceu deu o recado a Lula, porém, é a confissão de que agia conforme o acertado com o presidente. Por si só, a frase deveria ter se constituído em elemento de peso para justificar a abertura de processo por crime de responsabilidade contra Lula. Em 14 de junho de 2005, Roberto Jefferson prestou depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Foi um dia histórico. Ele pediu o afastamento de José Dirceu do governo. Na prática, sentenciou à queda o homem mais importante da história do PT depois de Lula. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente, o presidente Lula. Para complicar as coisas, entrou em cena Fernanda Carina Ramos Fomaggio, ex-secretária de Marcos Valério. A essa altura, Marcos Valério, o empresário, dono de agência de publicidade e principal operador do mensalão, já era uma celebridade. Fernanda Carina disse em entrevista à revista Isto é Dinheiro que Marcos Valério tinha comunicação direta com José Dirceu. O subministro de Lula também foi acusado de receber dinheiro do esquema de corrupção montado em Santo André, em São Paulo. Quem fez a denúncia foi Francisco Daniel, irmão do ex-prefeito Celso Daniel do PT. Aqui Lula voltou ao centro da crise. Francisco Daniel disse que o chefe do gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, transportou 1,2 milhão de reais de propina em seu carro. A origem do dinheiro devidamente entregue ao então presidente nacional do PT, José Dirceu, seria propina arrecadada na prefeitura de Santo André. José Dirceu foi afastado do governo em 16 de junho de 2005. Fazendo-se de alheio aos problemas, como sempre, Lula deu entrevista em Lusiânia, em Goiás, para dizer que as denúncias eram vazias. Entre mentes, nos bastidores de Brasília, o presidente trabalhava para frustrar a CPI dos bingos, uma nova fonte de investigação contra o seu governo. Prometeu mundos e fundos para quem
ficasse ao seu lado, mas não impediu a instalação da comissão. Um episódio que mostrou Lula como sujeito atuante nos bastidores de seu governo e não alguém sempre por fora dos detalhes comprometedores como procurava se mostrar. Foi o caso da simples nomeação do diretor de engenharia da empresa estatal Furnas Centrais Elétricas. O assunto relatado por Roberto Jefferson ocupou várias páginas de jornal. Não era para menos. O diretor, Dimas Toledo, administrava, de acordo com Roberto Jefferson, uma sobra de 3 milhões de reais ou 4 milhões de reais por mês, dependendo da versão, dinheiro abocanhado quase integralmente pelo PT. O caso Furnas acabou contribuindo para o desgaste da relação PT-PTB, pois o partido PT/PTB, pois o partido de Roberto Jefferson não aceitava ficar à margem, relegado a um segundo plano. Pois bem, na partilha de cargos do governo, ficou combinado que Jefferson exerceria influência em Furnas. Ele queria trocar Dimas Toledo. Lula era simpático ao pleito do PTB. O presidente dissera a Jefferson: Roberto, por que está demorando tanto? Lula não aceitaria argumentação alguma que prejudicasse o PTB. Nada disso. O Dimas vai sair. No caminho, porém, estava José Dirceu, aparentemente cioso da fortuna em comissões e propina. Quando a casa caiu... Perdão, pessoal. Quando a casa caiu, Roberto Jefferson contou a história aos jornais. A reação instantânea do Palácio do Planalto foi afastar todos os citados, inclusive Dimas Toledo. Mas a história de Roberto Jefferson revelou que Lula tinha pleno conhecimento do que se passava nos porões do governo e palpitaria nas nomeações para cargos de escalões inferiores. Outro caso vinculado diretamente a Lula ocorreu em 8 de julho de 2005, a partir de notícia publicada pelo jornal O Globo. A Telemar, uma das maiores operadoras de telefonia do país, investira 5 milhões de reais na pequena Game Corp de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Como se sabe, a Telemar fora construída com recursos de origem pública, provenientes do Banco do Brasil, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e fundos de pensão de empresas estatais. Além disso, era empresa concessionária de serviço público regulada pelo governo federal. O negócio Telemar/Game Corp foi intermediado pela consultoria de Antônio Marmo Trevisan, outro amigo de Lula. Para o presidente, porém, nada de errado. A reação dele, nervosa, pretendendo pôr um ponto final no assunto que envolvia o seu filho. Estão querendo mexer na minha vida privada. Isso é uma baixaria, um golpe baixo, um desrespeito. Isso é irracional. Voltemos a um acontecimento importante, ocorrido em 17 de junho de 2005. Lula deu a famosa entrevista em Paris, divulgada com exclusividade pelo programa Fantástico da Rede Globo. O impressionante da história foi o coro do presidente ao que acabara de ser dito por Marcos Valério e Delobo Soares, ambos metidos até o pescoço na lambança do escândalo do Mensalão. A estratégia dos três, apesar da diferença de tom das intervenções, foi a mesma: negar os pagamentos a parlamentares, ou seja, o crime de corrupção, e pôr tudo na conta de simples repasses para quitar dívidas de campanha usando Caixa 2. Um crime menor, portanto, apenas eleitoral. Para Lula, o PT fez o que é feito no Brasil sistematicamente. E não é por causa do erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em corrupção. Enquanto Lula minimizava a crise, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, acusava o que chamou de crime de quadrilha. Agora o partido está dentro do governo e foram usadas empresas públicas como Correios e Furnas para fazer transações ilícitas. Favoreceram essas empresas em troca de dinheiro dado ao partido. Difícil tapar o sol com a peneira. Olívio Dutra, do PT do Rio Grande do Sul, petista histórico, foi demitido do Ministério das Cidades. Ressentido, desabafou durante entrevista A disputa e a concentração de poder no governo fizeram crescer a erva daninha. Referia-se à erva daninha da corrupção. Para ajudar a entender Lula, um acontecimento de 1995, 10 anos antes do escândalo do Mensalão, outro petista histórico, o economista Paulo de Tarso Venceslau, procurou o presidente para conversar. Denunciou-lhe um esquema de corrupção que envolveu o advogado Roberto Teixeira, compadre de Lula. Ele vinha usando o nome de Lula para desviar dinheiro de prefeituras do PT. Venceslau não aceitava a prática, uma forma de irrigar os cofres do partido. O economista achou que Lula o ajudaria a extirpar o corrupto que manchava o nome do PT, mesmo que o caso envolvesse seu compadre. Resultado: Paulo de Tarso Venceslau foi expulso do partido. Quanto a Teixeira, continuou firme e forte. Venceslau concedeu entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Lula foi o primeiro a saber do caso, sabia do comprometimento do seu compadre, sabia do volume de dinheiro público envolvido e fez questão não só de acobertar, mas de punir quem tinha descoberto. O economista comparou Lula nos dois casos. Na década de 90, candidato a presidente, ao ser informado das andanças de Teixeira atrás de comissões em prefeituras e depois presidente da República com o escândalo do Mensalão. Eu levei para ele pessoalmente, e o tempo todo fingiu que não sabia. Evidentemente que Lula não operava, assim como não está operando hoje. Mas como ele sabe na época, ele sabe hoje, sempre, como ele sabia na época, ele sabe hoje, ele sempre soube. Ele sempre soube. Depoimento de José Dirceu ao Conselho de Ética da Câmara.
Quem roubou a cena foi Roberto Jefferson. Veio à tona a Operação Portugal Telecom. Os fatos: o ministro Walfrido dos Mares Guia pediu ajuda a Lula para resolver problemas financeiros do PTB. Com o suposto conhecimento do presidente, Marcos Valério e Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB, viajaram a Lisboa atrás de uma comissão que poderia chegar a 100 milhões de reais. A jogada pressupunha uma transferência de 600 milhões de dólares do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, outro órgão do governo brasileiro envolvido nas denúncias. Se desse certo, os 100 milhões de reais irrigariam os caixas 2 do PT e do PTB. Marcos Valério chegou a Portugal se dizendo consultor do presidente do Brasil. E ele era mesmo. Mais uma história apimentada misturando Lula e Caixa 2. Foi publicada em 4 de agosto de 2005 pelo jornal O Estado de São Paulo. Diz respeito a uma entrevista do presidente ao programa do Ratinho do SBT em 2004, perdão. A aparição de Lula na televisão teria sido comparada com 2,1 milhões de reais do Valérioduto, como ficou conhecido o canal pelo qual corria o dinheiro movimentado por Marcos Valério. A soma teria viabilizado um acerto entre o deputado José Borba, do PMDB do Paraná, aliado do governo, e o apresentador de televisão Carlos Roberto Massa, o Ratinho. As partes negaram, obviamente. Dias depois, o escândalo do Mensalão levaria Borba a renunciar ao mandato. Um caso intrigante, o da exoneração de Márcio Araújo de Lacerda, do PSB de Minas Gerais, então secretário executivo do ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, do PSB de Ceará. Márcio Lacerda, que seria eleito prefeito de Belo Horizonte em 2008, estava na lista de sacadores de Marcos Valério, agraciado com 457 mil reais. O dinheiro teria sido usado para pagar os serviços publicitários de uma agência que trabalhou na campanha de Lula no segundo turno de 2002, conforme admitiu o tesoureiro Delúbio Soares. A eleição de Lula, portanto, teria sido irrigada com dinheiro de Caixa 2. O caso repercutiu durante o depoimento de Delúbio Soares à CPI do Mensalão. Eis o diálogo travado entre Delúbio Soares e o deputado Júlio Redeker, R-E-D-E-C-K-E-R, do PSDB no Rio Grande do Sul, que faleceu em 2007 no desastre com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pergunta de Júlio Redeker: o dinheiro foi enviado para Ciro Gomes? Sim. Pagou despesas de campanha de Ciro ou Lula? De Ciro. Mas Ciro disse que foi serviço prestado pelo marqueteiro dele no segundo turno na campanha de Lula. Não foi. O dinheiro pagou serviços prestados pelo publicitário em arte à campanha de Ciro no segundo turno. Mas Ciro não foi candidato no segundo turno, ele apoiou a candidatura de Lula. O Em Arte trabalhou com o Duda Mendonça. Eles filmaram o Ciro para o programa de Lula no segundo turno. O dinheiro pagou despesas que o Ciro teve no segundo turno. Então, o dinheiro de Valério, de Caixa 2, pagou despesas de campanha de Lula no segundo turno. Delúbio silenciou. A crise assumiu contornos dramáticos em 11 de agosto de 2005. O publicitário Duda Mendonça confessou à CPI dos Correios que recebeu 10,5 milhões de reais de Marcos Valério em depósitos no exterior. Note-se bem, trata-se de dinheiro de Caixa 2, não declarado, sem origem definida, usado para pagar serviços prestados na campanha de 2002, no pleito que elegeu Lula. Dia seguinte, discurso no Planalto, Lula quis dar fim ao caso. Eu vou parar por aqui, pessoal, depois eu vou continuar, porque eu já estou um pouco cansado, tá? E muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Vão ser muitos vídeos, são 817 páginas. Eu calculei que, sei lá, sejam uns 20 vídeos, no mínimo, tá? Mas eu não vou parar com esse trabalho aqui não, eu vou tentar gravar pelo menos uns 5 vídeos por dia dessa leitura dessa grande obra aqui do Ivo Patarra, tá bom? Lembrando, eu já li um outro livro do Ivo Patarra chamado Petroladrões, foi um dos primeiros livros que eu trouxe aqui pro canal, tá? Importantíssimo. Mas eu acho melhor vocês lerem primeiro o Mensalão, depois lerem o Mensalão não, né? O Chefe, e depois lerem o Petroladrões, que é um livro fantástico produzido aí pelo autor. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!